Olha só, uma briga banal entre vizinhos termina em morte. E a partir daí começa uma série de ameaças entre testemunha e os assassinos. Em poucos meses, uma nova execução acontece e começa a ser investigada pela polícia. E todo esse episódio sangrento começou simplesmente por causa de uma pipa. Reportagem especial aqui no Cidade Alerta. Everton Júnior da Silva, de 25 anos, foi localizado pela Polícia Civil de Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, após quase um ano foragido. De acordo com as investigações, ele foi um dos autores do assassinato de Cleomar de Proença em junho do ano passado. E essa morte aconteceu por conta de uma briga pelo uso de uma pipa. Se iniciou com uma briga de vizinhos ali, adolescentes, aí acabou evoluindo para essa morte aí, logo na sequência. Além de Everton, outras duas pessoas foram presas ao longo das investigações. São os irmãos Robson Ceni de Freitas, de 29 anos, e Alexson Ceni de Freitas, de 26. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da discussão entre as famílias. No entanto, não registram o crime que aconteceu logo depois. Só que 3 meses depois da morte do Cleomar, mais uma execução foi registrada na região. Fernando da Silva Pérez, de 27 anos, foi morto com tiros no rosto e no tórax. E o que chamou a atenção é que Fernando era cunhado de Cleomar. E a motivação para esse crime era justamente que Fernando sabia quem tinha matado o cunhado e veio testemunhar na delegacia. O Cleomar foi morto em junho de 2024, 3 meses antes do Fernando. O Fernando foi morto em setembro de 2024. E o Fernando foi testemunha do homicídio de Cleomar. E eles estavam em uma situação de ameaças recíprocas. Então o Fernando estaria ameaçando os executores no homicídio de Cleomar estariam ameaçando o Fernando. A partir da declaração de Fernando à polícia, Everton teria se irritado e ambos começaram com as ameaças um contra o outro. E segundo a polícia, Everton então determinou que o desafeto fosse executado. Uma situação principalmente de vingança. Vingança porque eles tinham raiva, do indivíduo que depôs contra eles ali na situação do homicídio do Cleomar. Além de Everton, outro homem chegou a ser preso nas investigações da morte do Fernando, mas foi solto logo em seguida. Em relação ao homicídio do Fernando, as investigações prosseguem para delimitar as condutas de cada um no caso. A gente vai fazer uma análise aí aprofundada dos elementos escolhidos no inquérito para que a gente possa chegar nos executores do crime. Eu acho impressionante quando tem esse tipo de situação, essas histórias, porque sempre uma tragédia acompanha a outra. Sempre uma tragédia. Primeiro uma pipa, aí eles brigam, discutem, matam o Cleomar. Aí descobrem que o Fernando foi na delegacia testemunhar contra eles e começam a ameaçar, e aí um deles pede para o Fernando ser executado também. Sempre assim, né? Quem entra para esse tipo de crime não sai. Não sai. Continua fazendo. Olha, esses 3 aí mataram o cara por causa da pipa, o Cleomar por causa da pipa, e aí o Everton Júnior, que é esse primeiro aqui do canto, ele simplesmente discute com o Fernando e manda matar o Fernando também.